Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, louvado seja Deus, porque sempre Ele tem uma palavra para nosso coração. E essa palavra é que nos fortalece, é que nos sustenta de pé, é que nos alegra, é que nos estabelece vitória em nossas vidas. É a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos sai da boca de Deus. É a palavra que o Espírito Santo me deu, está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 em diante. E antes de nós começarmos a ler, eu queria perguntar a você, em qual vigília da noite você está? Na primeira, que vai até 9 horas da noite, na segunda, que vai até a meia-noite, na terceira, que vai até as 3 da manhã, ou na mais difícil, que é a quarta, que vai das 3 da manhã até o dia raiar, até a aurora. Em qual vigília você está? Pois é, seja em qual for, Jesus chega. E quando está na quarta vigília, é certa a vinda dele, com a sua presença poderosíssima para estabelecer o milagre, a solução, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz assim, o título dessa mensagem que está escrito na Bíblia, Jesus anda por cima do mar. Meu Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Se você pertence a Jesus, se Ele está em você e você está nele, você é uma pessoa, independente das circunstâncias, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa que tem um futuro muito brilhante, um futuro glorioso, que você nem imagina. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Pois é, meu Deus, tremendo isto, que nós sempre vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, sempre. Ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, conforme diz aqui, a Betsaida, enquanto ele iria despedir a multidão. Glória a Deus, como ele cuida de cada um individualmente. Deus não é um Deus de massa, não. Não. Deus não é um Deus de multidão. Deus é um Deus de personalidade. Ele trata com cada um individualmente. Glórias a Deus. Por isso que podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Apesar de nos momentos difíceis, só Deus sabe como cada um de nós, se sente. Só Ele sabe das fragilidades de cada um, das limitações, do sofrimento. Louvado seja Deus, mas temos Ele a quem podemos recorrer pedindo socorro, porque Ele olha para cada um de nós de forma particular. É incrível como Ele cuida de nós. Por isso que nós temos sempre, continuamente, fazer tudo para jamais, jamais entristecer o Senhor. Porque se há alguém que não merece ser entristecido, é o Senhor, é o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Por isso que é bom nós termos sempre vínculo com Ele,
apesar de tanta coisa nesse mundo, tentar separar a gente de Deus de várias formas, mas quem nos separará do amor de Deus? Não existe nada nem ninguém, porque Ele é inabalável dentro daqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, aqueles que temem a Ele, que invocam o seu santo nome. E Jesus nos ensina algo aqui tremendo também. Tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. É algo que, mesmo estando na nossa maior fragilidade, que só Deus sabe os momentos pelos quais cada um passa, nós não podemos deixar de orar. Jesus, ele nos deu exemplo. Meu Deus, Jesus não tinha nenhuma mácula, não tinha pecado, incrível, mas ele nos mostrou o quanto nós devemos orar ao Senhor. Ainda mais nós que nascemos sob pecado e vivemos num mundo que é tão mau, é um mundo que está num verdadeiro atoleiro. Então, mesmo que você esteja fraquinho na sua alma, ore, fale com Deus, converse com Ele, diga a Ele tudo, lance sobre Ele tudo o que você sente, tudo o que você passa, tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Diga a Ele, é fundamental, porque quem nós temos nesse mundo além do Senhor? Que nós, óbvio que nós temos pessoas as quais oram por nós. Não são muitas, nunca é, mas tem um valor imenso a oração de um justo. Claro que sim, mas nós também precisamos orar. Vivemos aqui, claro, na presença de Deus, buscando a face dele. E vamos ter, óbvio, Deus sempre vai levantar pessoas para nos socorrer, para clamar por nós. Porque senão, não aguentamos. Verdadeiramente, é a realidade isso aí. Não adianta a gente fugir. Quanto mais você está pertinho de Deus, mas este mundo aqui é hostil e vem os ataques de todas as formas para te fazer parar, te fazer desanimar, te fazer cair, te fazer ter a certeza de que você é uma pessoa fracassada. Mas isso aí é o mundo espiritual contra aqueles que servem a Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus, aquele que deu a vida por nós. Então, o que nós podemos fazer? Orar, mesmo na pouca força que você esteja tendo, ore. Ore na janela, ore sentado, ore de joelhos, ore deitado, ore em pé, coloque suas mãos levantadas, seus braços, né? E ore. Ore como você puder orar, mas ore. Não espere ficar, deixa eu ter força que eu vou orar muito. Não, ore mesmo pouco, que o começo é assim. Quando nós passamos por lutas difíceis de ser resolvidas, a nossa força, é verdade, é muito pequena, meu Deus. Então, o pouco que a gente orar é muito já. E esse pouco vai nos fortalecer para que oremos mais, para que tenhamos mais forças para orar. Porque é assim, começa tudo pouquinho, mas Ele, o Todo-Poderoso, Ele é a nossa força que nos sustenta de pé.
Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor por este Deus que nos acolhe, que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Seja em qual área for, Ele está conosco. Ainda que os momentos sejam tão difíceis, às vezes, que a gente faça muitas perguntas a Ele. Mas dependendo do grau de intimidade que você tenha com Deus, pode fazer perguntas à vontade. Fique à vontade na presença dEle, porque Ele vai responder. E além de responder, Ele vai lhe dar vitória. Eu não tenho dúvida disso. Ele é fiel. Óbvio que a nossa fragilidade humana é gigantesca. Não existe forte nesse mundo, grande, poderoso. Não existe, tudo isso é ilusão. Nós somos bem pequenos e somos frágeis. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nesta fraqueza que é imensa em nós. Glórias a Deus. É esta força, é este poder que não nos deixa sucumbir. Que tem momentos que a gente pensa que não vai suportar mais, mas Ele diz, não, eu estou contigo. Eu dou a última palavra a seu favor. Meu Deus, é forte demais quando Ele fala conosco. Quando Ele nos dá aquela paz interior, Ele dizendo, olha, não temas, eu sou contigo. Glórias a Deus. Então, fundamental você orar. Não espere ter força para você orar 1, 2 horas, 3 de relógio. Não faça isso. Ore o tempo. Comece a orar, comece a falar com Deus. E deixe na mão do Espírito Santo, que Ele sabe conduzir tudo. Ele dá força ao cansado. É incrível. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Alguma coisa estava acontecendo lá no meio do mar, muito forte, difícil, aliás, impossível. Sempre é assim. Jesus só resolve o impossível. Sempre. Nós podemos ter a certeza que Ele resolve. O que é possível, nós vamos fazer. E mesmo assim, ainda contamos com a ajuda dEle. Mas o impossível, Ele é fiel, Ele faz. Glória a Deus. E vendo que se fatigavam a remar, eles estavam cansados, exaustos. Eles estavam ali, conforme a Bíblia diz, fatigados de tanto remar. Meu Deus, porque o vento lhes era contrário. Pois é, há situações contrárias na sua vida que estão fazendo você ficar cansado, exausto, triste, abatido, desanimado. Jesus vai chegar. Jesus, o nosso amado amigo. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até o fim dos séculos. Louvado seja Deus. Porque o vento lhes era contrário. Sempre. Este mundo é contrário a nós. As lutas são muito grandes. Quando não é de um lado, é de outro. Quando não, muitas vezes só Deus, meu Pai, para nos ajudar. Cada dia é uma coisa, meu Deus. Por isso que quando nós temos momentos bons, temos que desfrutar muito, temos que nos alegrar. É verdade, saltar de alegria, porque os momentos difíceis chegam e a gente vai precisar de muita luta espiritual para vencermos esses momentos.
o vento lhes era contrário. Não esqueça essa palavra. O vento lhes era contrário. Muitas coisas ocorrem na nossa vida aqui nesse mundo porque os ventos nos são contrários. O vento lhes era contrário. O vento sempre será contrário àqueles que servem a Deus. Sempre. Perto da 4ª vigília da noite, perto das 3 da manhã, quando as coisas estavam muito piores, eles já tinham tentado resolver aquela situação de várias formas. Estavam completamente cansados. Eles estavam sem solução. Pois é, Jesus é a solução. Ele é a nossa vitória. Louvado seja Deus, porque quando nós olhamos o que está diante de nós, o que estamos passando, a nossa força fica tão pequena que a gente não consegue visualizar a solução daquilo ali. Mas perto da 4ª vigília da noite, Jesus chega. Isto quer dizer que muitas vezes vamos passar uma luta durante algum tempo e durante esse tempo vamos estar na presença de Deus pedindo a Ele a solução daquele problema. Não quer dizer que Jesus vem na mesma hora e resolve. Quer dizer que no mundo vamos ter aflição, mas Ele vai solucionar. Perto da 4ª vigília da noite. Olha que horário. Imagine, você está em alto mar, meu Deus, num barco, remando, sem conseguir dominar o vento de forma nenhuma, que é impossível. Imagine, tudo escuro, você sem ter aquela visão de dia, como de dia. Meu Deus, a Bíblia diz que o vento lhes era contrário. Imagine essa situação, meu Deus do céu. Eles estavam perto ali de sucumbir mesmo. Porque se não for Jesus na minha vida e na sua, a gente cai, sucumbe. É verdade. Quem nos sustenta de pé, quem garante a bênção na nossa vida é Deus somente. Não adianta. Diante de Deus não tem nenhum forte, nem de um bonzão, nem nenhum sábio, nem nada disso. É Ele que é tudo. É Ele o Todo-Poderoso. Ele que pode livrar, seja em qual vigília da noite que nós estejamos, seja no começo do problema, seja no meio do problema, ou seja quando não dá mais para suportar o problema. O fato é que Ele chega. Não tenha dúvida disto. Jesus chega. Jesus chega. Jesus, Ele joga por terra toda barreira para estabelecer a vitória. O bom de tudo é que temos essa certeza absoluta que Ele está acima de tudo e de todos. Quem pode operar como nosso Deus? Não existe. Perto da 4ª vigília da noite. Perto. Quando eles estavam no momento que eles não aguentavam mais aquilo ali. As forças deles já estavam indo embora. Mas a Bíblia diz, Jesus é lindo, a Bíblia diz, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles, andando sobre o mar. Ele vem operando milagres. Quem pode andar sobre o mar? Quem?
Pois é, ali já foi um tremendo milagre, ele operando ali para mostrar aos seus discípulos que ele é o Senhor, cheio do Espírito Santo, ali como homem e como Deus. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo. É o que nós precisamos ter, é verdade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Meu Deus, precisamos deixar de lado tantas coisas, meu Deus, que não tem tanto valor, tantas coisas que são supérfluas, para que a gente possa, meu Deus, ter mais vínculo com Deus. É verdade. Para que a gente possa, louvado seja Deus, estar bem pertinho dele, bem pertinho. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, e queria passar diante deles. Jesus queria mostrar, olha, eu estou aqui. Eu sou o Senhor. Eu tenho poder sobre as forças da natureza. Glórias a Deus. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagine, eles ficaram com medo de um fantasma. Imagine, ficaram com medo. Imagine, em alto mar, meu Deus, as trevas densas, tudo escuro. De repente, eles visualizaram Jesus andando sobre o mar. Meu Deus, é forte demais. Eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Quando Jesus opera a nosso favor, ele faz como ele quer. E muitas vezes ficamos tão impactados que não reconhecemos o agir dele naquele momento. É verdade. Claro que sim. Ele tem suas formas tremendíssimas de operar, que às vezes a gente diz, depois cai a ficha, meu Deus, como o Senhor agiu, como o Senhor fez coisa com coisa. Nada é solto no reino de Deus. Tudo que ele faz é perfeito. Glórias a Jesus Cristo. E eles gritaram de medo do que eles pensavam que era um fantasma. Pois é, mas Jesus, quando ele chega, a gente pode até nem reconhecer o operar dele, mas ele já vem operando milagres. Só que a nossa humanidade é tão fraca, é tão pequena, que muitas vezes não discernimos, mesmo que tenhamos a presença dele, que o amemos e que tenhamos um convívio íntimo com o Espírito Santo. Claro que a gente tem momentos que a gente não compreende nada do que está acontecendo, e quando começa a se desenrolar tudo, a se desembaraçar tudo, a gente também não consegue entender como é que está sendo feito aquilo ali. Mas ele sabe fazer perfeito. Ele chegou ali, andando por cima do mar, e os discípulos dele, os apóstolos dele, não o reconheceram. Pensaram que era um fantasma. Porque verdadeiramente um milagre é algo sobrenatural, não é humano. Não é da terra o milagre. Então, a nossa finitude, a nossa carne, o nosso entendimento muitas vezes não alcança quando Jesus começa a operar para desembaraçar aquela situação. Não reconhecemos que é ele ali fazendo. A gente até fica, às vezes, em conflito. O que é isso que está acontecendo? Eu estou com um problema aqui e está acontecendo isso paralelo. Eles estavam assim nessa condição ali. Eles estavam com um problema grave,
que estavam já cansados, exaustos, e veio Jesus andando sobre o mar. Eles não o reconheceram e pensaram que era um fantasma. Ou seja, além do cansaço extremo que eles estavam, ainda estavam agora com medo, apavorados. Imagine só isto aí. Imagine, ou seja, mais um problema para eles. Pois é, Jesus, ele nunca traz problema, sempre traz a solução. Agora só que às vezes nós, humanos, não entendemos de imediato o agir poderosíssimo do Senhor. E sempre nas ações de Deus está a misericórdia dele. É incrível. Por isso que muitas vezes, quando recebemos o milagre, as bênçãos de Deus, por um problema que nós tínhamos que foi doloroso, foi difícil passar, geralmente a gente também pede perdão a Deus, porque a gente pensa algumas coisas, a gente não consegue entender o porquê daquilo. Se lembra de Jó? Jó passou momentos atrozes, mas Jó, nós sabemos toda essa história, aqueles amigos, tal, e além disso, Jó também disse muitas coisas, e no final ele diz, eu disse muitas coisas que eu não sabia, que eu não entendia. Ele não entendia o que ele estava passando. Ele não entendia que Deus estava no controle para dar vitória a ele. Então, a mesma coisa somos nós. Os momentos difíceis, porque entenda, quem quer passar momentos difíceis, quem quer passar momentos dolorosos, seja em alguma área de sua vida, quem quer? Ninguém. Quando Jesus Cristo, quando Deus nos formou o homem no jardim do Éden, entenda isso. Deus não criou o homem para sofrer dor na carne, não. Tudo isso veio pelo pecado de Adão e Eva. Então a nossa carne não foi criada para padecer, para sofrer dores, enfermidades, males. Por isso que não suportamos. Por isso que pedimos socorro a Deus, porque só Deus pode nos socorrer, nos ajudar. Porque passar lutas nesse mundo, seja em qualquer área da sua vida, qualquer área, familiar, trabalho, ministério, espiritual, emocional, na carne, seja o que for, financeiro, material, seja o que for, conjugal, não é fácil. Porque nós não fomos criados para isto. Temos que passar por isso, por conta do pecado. Mas a nossa carne não aguenta. O que nos sustenta é o nosso espírito. Ele sim é forte. A nossa carne não é forte. Ela é fraca. É por isso que nós precisamos desesperadamente do socorro de Deus. Porque ele é onisciente, onipotente. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele sabe como fazer para trazer o que nós precisamos. O nosso socorro, a nossa vitória, o nosso alento. Ele sabe como fazer e tem todo o poder para tal. Por isso que não podemos nos separar do Senhor por nada. Nada nesse mundo pode chamar nossa atenção. Nada. Seja de bom ou seja de ruim. Para que nós negligenciemos a presença de Deus, a intimidade com Deus, que é o melhor que temos nesse mundo. Porque entenda, pare e pense, quem é que te sustenta de pé? Será que é a sua força própria? Será que é alguma coisa que você tenha? Não, não é. Tudo isso é bênção de Deus, é criatura de Deus. Quem te sustenta de pé é o Senhor, é Deus, Ele é o dono da vida. É Ele que tem todo o poder para te segurar. Louvado seja Deus. Quando vem o medo,
quando vem um temor daquela situação, ele diz, eu estou aqui perto da quarta vigília, ele chega para lhe dar vitória. O Todo-Poderoso. Os discípulos dele estavam ali num estado deplorável. A verdade é esta. Mas ele chegou. Ele nunca vai nos abandonar. A Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele não desampara o justo nunca. Óbvio que ele permite essas aflições. Óbvio. Porque não somos melhores do que ninguém, não. Estamos nesse mundo mau, perverso, calamitoso. Mas ele vem ao nosso socorro. Exatamente como ele foi ali para ajudar aqueles discípulos, para operar um milagre a favor deles. Ele vem perto da quarta vigília, quando o problema já estava bem avançado, quando eles já não estavam aguentando mais. O importante é nós sabermos que Jesus vem. Nós não podemos, a verdade é esta, determinar dia, ainda que a gente até queira. Deus, eu não quero passar isso a partir de hoje, a partir de amanhã, isso acabou. Claro, quem não quer isto? Já pensou? Mas a gente não pode determinar, exigir isso, porque é um operar de Deus, ele sabe fazer, ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele vai chegar no momento certo, exato, para ele operar. Ele vai chegar no momento que ele vai resolver o problema, nos dar vitória e nos deixar impactados, como sempre. Se lembra de Jó? Depois que Jó teve a vitória, ele pediu perdão a Deus por tanta coisa que ele falou. É verdade. Às vezes a gente pede até perdão a Deus, sabe por quê? Porque a gente não entendeu na época o agir de Deus para nos dar vitória. E a gente começou a pensar, olha, as coisas parecem que agora tem outros problemas. Antes era só um, agora tem outros, mas esses outros é o que a gente acha que é problema. Como aqueles homens pensaram que Jesus era um fantasma, que era outro problema que eles iriam enfrentar ali com aquele, entre aspas, fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Sejam dadas todas as glórias a Jesus, honra, louvor, exaltação, ação de graças. Independente do que estejamos passando, independente da nossa pouca força, independente da nossa alma, às vezes tão abatida, às vezes nossa alma está no chão mesmo, só Ele sabe. Independente de tudo isso, seja Ele exaltado, seja Ele enaltecido, engrandecido para todo sempre, porque só Ele é Deus, não há outro Deus, só Ele, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito da glória de Deus. O nosso Senhor, que garante a vitória, que garante o livramento, que garante o socorro, o socorro. Louvado seja Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem dele o nosso socorro, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. É ele que é. Há momentos que é só nós e ele, somente. Meu Deus. Tem momentos que não há saída, não temos o que fazer para resolver. Mas ele diz assim, olha, nem que seja perto da quarta vigília, eu chego. E ele chega. Louvado seja Deus. Por isso, se você quiser glorificar alguém, glorifique só a Deus. Só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Sabe o que é bom?
debaixo do sangue de Jesus, não tem ídolos nesse mundo. Seja que tipo de ídolo for, eles não são nada, nada, nada diante do eu sou que sou. Ele sim é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, diante do qual nos prostramos e exaltamos eternamente. Os piores pecados que levaram a divisões, a mortes, a destruição, desde lá do princípio, foi por causa, os piores pecados vieram por causa da idolatria. É verdade. Quando a pessoa idolatra, seja o que for, a pessoa está contra Deus. Ela está resistindo ao poder de Deus. Então nós temos que adorar a Deus, amar as pessoas. Óbvio, amém, sempre. Mas adorar só a Deus, o Todo-Poderoso, ele tem que ser a prioridade dentro de nós, a prioridade, o primeiro de tudo. O principal é ele. Estamos agradando a ele, está tudo certo. Sempre. Porque todos o viram e perturbaram-se. Imagine. Ficaram todos com a mente turbada. Olha, um fantasma aí. Como é que a gente vai resolver isso? Pois é. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Meu Deus, tem de bom ânimo. Tenha esperança. Não perca a fé. Tenha confiança. Persevere. Isso que ele quis dizer aqui. Louvado seja Deus. Não perca a fé. Tende bom ânimo. Louvado seja Deus. Jesus nunca, jamais vai nos desamparar. Ele quis dizer aqui, não desanimem. Não, de forma alguma. Tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Tende bom ânimo, meu Deus. Meu Deus, quando a gente está mal, ouvir esta palavra, tende bom ânimo, é muito forte. Tende bom ânimo. Não deixe sua fé enfraquecer. Não deixe vir um desânimo e tomar conta de você. Em nome de Jesus. Porque Deus resolve todos os problemas. Todos Ele resolve. Sabia? Todos. De todas as ordens, Ele resolve. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ali estava começando o que Jesus ia fazer, o milagre. Mas Jesus disse logo, olha, sou eu, fiquem calmos, sou eu. Não tem mais, ou seja, não tem mais. Eu estou no comando de tudo. Sempre Ele está no comando da nossa vida. Mas, como eu digo sempre, às vezes a fragilidade é tão grande que vem a tristeza, a dor, a angústia. Meu Deus, vem, se nós não tomarmos muito cuidado, vem até o desespero, por causa da nossa fragilidade humana. Porque Deus, olha Elias, um homem, meu Deus, quantos milagres Deus usou Elias para fazer. Mas Elias teve um momento que você viu, ele teve um momento de fraqueza, que a alma dele estava abaladíssima, estava no chão a alma dele. Então isso aí mostra, olha Jeremias, olha Moisés, todos os homens de Deus, né? Homens de Deus que eram cheios do Espírito Santo, mas momentos que a alma deles estava estremecida, estava sofrendo pelas situações. É claro que sim. Não podemos nunca dizer, olha, eu não vou passar nada, eu sou isso, sou aquilo. Não, pelo amor de Deus.
Nós temos que estar debaixo dessa palavra de Jesus. Sabe qual? Não temas, porque Ele que nos socorre. Não é a nossa força, não. A nossa força é tão fraca que ai de nós se confiarmos nela. Estamos, como diz um ditado aí, fritos. Nossa força vem do Senhor. Aí sim, essa força aí não nos deixa cair. E nem que seja perto da quarta vigília, quando a luta está mais travada ainda, ele chega. Ele chega em tempo de solucionar tudo. Tá entendendo? Você percebeu que ali Jesus não deixou ninguém sucumbir ali, nenhum deles foi afogado, ou nenhum deles sofreu algum dano. Só, claro, óbvio, eles estavam cansados e agora com medo. Mas Jesus os guardou, mesmo em alto mar, dentro de um barco com os ventos contrários. Assim, Jesus faz conosco. Essa causa que você colocou diante de Deus, entenda, Jesus vai chegar no tempo hábil para que ela seja resolvida sem causar danos a você. Tá entendendo? Esconda isso no seu coração. Quando os momentos difíceis vierem, claro que sim, nós não somos super-heróis, jamais. Vêm os momentos difíceis, vêm os pensamentos que às vezes tentam nos botar para baixo. A gente tem que se lembrar que Ele não vai deixar nenhum dano acontecer. Ele vai chegar no tempo certo para nos dar vitória. Creia nisso. Confie nisso, mesmo com a sua pouca força. Louvado seja Deus. E subiu para o barco para estar com eles. Sabendo, Jesus sempre está com aqueles que servem a Ele. Sempre. Mas, pastora, por que eu estou passando por isso? E Jesus está comigo. E como Jesus está comigo se eu estou passando por isso? Pois é. Mas Jesus mesmo avisou que esse mundo é mau. Que vamos ter lutas, sofrimentos, aflições. Tanta coisa vamos ter nesse mundo. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja conosco. Claro, se Ele não estivesse conosco, mesmo nas nossas lutas, nós já teríamos sido destruídos pelas lutas. Nós estamos de pé por causa da presença do Senhor conosco. Agora, há um momento que Ele chega para operar um milagre. Mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdade, ela tem que se cumprir na minha vida e na sua. E o vento se aquietou. Tá vendo? Essa situação vai se aquietar. Porque essa situação, sabe o que significa? Biblicamente, os ventos contrários. Quem para os ventos, quem aquieta os ventos contrários, somente é Jesus. Muitas pessoas podem até dar o paliativo. Não se esqueça disso, mas para dar a solução é Jesus. Quem aquieta os ventos contrários é Jesus. Você está sofrendo os ventos contrários? Jesus vai aquietá-los. Jesus vai derrubar todas as barreiras para estabelecer a bênção, a vitória na sua vida. Creia nisso. Creia. Mesmo que seja contra a esperança. E uma coisa que o Espírito Santo está me falando aqui muito forte. O Espírito de Deus está lhe dizendo aqui. Jesus vai chegar em tempo hábil, que você não vai sofrer nenhum dano. Ele vai chegar no tempo certo para operar a vitória, o milagre na sua vida, e você não sofrerá dano. Você pode dizer, mas pastor, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais sofrimento. Mas Jesus vai chegar. Esse sofrimento aí não vai lhe causar dano nenhum. Entendeu? Não vai
te trazer consequências. Não vai. Tá entendendo? Quando Jesus chegar e operar o milagre, não vai haver dano anterior. Ele vai te sustentar de pé até o milagre. Mesmo com essa luta. Você tá entendendo? Mas você tem medo de ter alguma coisa, de a situação piorar e causar dano. Não vai. Deus está lhe dizendo aqui, não vai ter dano. Vai ter o milagre. Pois é. Porque Jesus, ele responde ao clamor da nossa alma, do nosso coração. Só ele sabe o que está dentro de mim, dentro de você. A gente não sabe. Nem a gente mesmo sabe, sabia? Ele sabe infinitamente mais do que passa dentro de nós. Do que lá no nosso interior, ele sabe tudo. Ele é fiel. Deus é fiel. E o vento se aquietou. Meu Deus é forte. Meu Deus é forte demais. Esse vento vai se aquietar. Como Deus vive, eu estou lhe dizendo aqui. Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da verdadeira profecia de Deus. Porque o que a Bíblia diz tem que se cumprir. É a verdadeira profecia. Claro, óbvio. Louvado seja Deus pelos profetas que Deus tem na terra. Por todos os que profetizam que vem de Deus. Todos louvado seja Deus. Mas a profecia que é infalível é a Bíblia Sagrada. Tremendo. É tremendo demais. Quando a gente crê na palavra, tem gente que fica de galho em galho, buscando o profeta para adivinhar sua vida, adivinhar seu futuro. Não. Nós temos que buscar a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Se Deus quiser usar um profeta para falar com quem quer que seja, Deus manda de onde for. Não precisa ninguém buscar profeta. No Velho Testamento as pessoas iam buscar profeta. Por quê? Porque o profeta, ele era o mensageiro de Deus para a pessoa. A pessoa vinha, falava com o profeta falava com Deus, Deus respondia ao profeta e o profeta falava com a pessoa. Hoje é diferente. O Espírito Santo, o Espírito da profecia está dentro de nós e ele fala conosco pessoalmente. Quando ele quer usar algum profeta, ele manda de onde for. Ele não quer que a gente vá procurar. Ficar de galho em galho procurando um profeta. Pessoas que estão completamente perdidas. Porque estão confiadas em profetas, buscando aqui ou ali desesperadamente. Ah, vai ter um culto ali que vai ter profeta, eu vou. Não, não vá não. Só vá para o culto para você ouvir a palavra de Deus. Para Deus falar com você. Se Deus quiser usar um profeta, amém. Se ele não quiser, amém também. O importante é a palavra de Deus, genuinamente pregada. E o vento se aquietou. Guarde essa palavra no seu coração. Esse vento vai se aquietar. Vai. É Jesus que vai fazer isso. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eles ficaram assustados, amedrontados, apavorados e maravilhados. Porque eles nunca tinham visto aquilo. Eles estavam correndo perigo de vida ali em alto mar. E eles, talvez dentro deles, eu não sei, a Bíblia não diz, eles estavam já com medo do pior. Mas Jesus chegou perto da 4ª vigília da noite. Perto. Não desanime. Você está perto da 4ª vigília, já não aguenta mais. É esta hora de Jesus chegar. Entenda. Passaram 9 horas, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã, 2h40, 2h45. Eles estavam ali mal. O que é que eles poderiam fazer por eles? Nada. Mas Jesus chegou perto da 4ª vigília, perto das 3 da manhã, quando tudo estava muito pior.
quando o cansaço deles estava grande, Jesus chega. Quando você diz, eu não aguento mais, ele chega. E maravilhados também, porque imagine você ver o milagre de Jesus, é impossível a gente não se maravilhar. Pois não tinham compreendido. Olha só que coisa tremenda. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Meu Jesus Cristo. Essa palavra, quando eu li essa mensagem que o Espírito Santo me deu, essa palavra que o seu coração estava endurecido chamou muito minha atenção. Porque Jesus já havia feito milagres. Eles já tinham presenciado. Mas a Bíblia diz que o coração deles estava endurecido, estava verdadeiramente sem compreender as coisas espirituais, sem compreender o reino dos céus, sem compreender a obra miraculosa de Jesus Cristo. Eles estavam duros ainda por dentro. Eles não estavam entendendo ali nada. Meu Deus, é forte demais. É isso que Deus quer, porque quando Deus me deu essa palavra, que eu li esse versículo, eu me lembrei que muitas vezes, quando passamos momentos tão difíceis, a gente se esquece do que Jesus já fez por nós, dos milagres que ele já fez. A gente não para meia hora de relógio para se lembrar de tudo que ele já fez, pelo menos algumas coisas, né? Que é tanta coisa, que foram milagres, que ele nos livrou de situações terríveis, situações que iriam nos trazer destruição. Mas a gente às vezes se esquece, assim como eles também se esqueceram. O coração estava endurecido dele, o coração deles estava endurecido porque eles não estavam fazendo, meu Deus, a ligação de uma coisa com a outra. Ora, Jesus é o Senhor, Ele está conosco todos os dias, Ele opera milagres, nós já vimos os milagres, já vimos. Então a Bíblia diz, eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos entender os milagres que o Senhor já fez em nossas vidas. Quantas coisas Ele já fez, meu Deus, que nós ficamos impactados depois. Quantas coisas, quantas bênçãos Ele já não nos deu. Quantas bênçãos, quantas inumeráveis. Mas às vezes o nosso coração fica insensível a isto, às vezes até pelo sofrimento, pela agonia daquele momento difícil, aquela angústia. E a gente não tem sossego para parar e se lembrar do que ele já fez e entender o que ele já fez. Mas ele disse aqui, ó, ele diz aqui, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele chega para resolver o problema. Louvado seja Deus, isso tem que estar dentro de nós. Mesmo que nos momentos que a gente, meu Deus, peça socorro a Ele, a gente não pode esquecer de tudo que Ele já fez por nós. Tudo. Se a gente parar para analisar, meu Deus, quantos livramentos Deus não já nos deu. Quantos livramentos. Quantos momentos que ia ser derrota para nós. O Senhor chegou e nos deu vitória e nos livrou daquele mal. Estamos aqui vivos hoje para contar as obras do Senhor. Da mesma maneira essa situação significa ventos contrários. Só Jesus aquieta. E o que Ele tem para lhe dizer é não temas, não temas, não temas. É Jesus no comando, é Jesus no controle, é Jesus chegando perto da quarta vigília da noite. Eu não tenho dúvida como Ele vive, que Ele vem.
Vou repetir o que o Espírito Santo mandou eu dizer. Não vai haver dano na sua vida por causa dessa situação. Não haverá dano algum na sua vida. Tá entendendo? Você tá com medo que tenha danos. Não virá danos. Jesus vai chegar, vai operar o milagre e não vai haver danos. Não vai haver danos. Jesus vai operar o milagre, mesmo a situação terrível, difícil, horrível, mas Deus não vai deixar essa situação te causar danos. Tá entendendo? Ele vai operar o milagre e vai te sustentar de pé, sem quaisquer danos. Esconda isso no seu coração, porque é palavra profética do Todo-Poderoso para você, para mim, para todos aqueles que irão ouvir esta mensagem e que disseram: Deus, fale comigo. Ele está falando pessoalmente, claramente, sem deixar quaisquer dúvidas. Esta é a palavra que o Espírito da Verdade tem para a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.